Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz um rádio novo e a pouco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar em novo nesse mundo louco onde alcança a vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Você vai acompanhar no programa de hoje. Supremo Tribunal Federal barra decisão da Câmara que protegeria Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. Ministro da Fazenda diz que recursos bloqueados de sindicatos e associações são suficientes para ressarcir pensionistas e aposentados. Para tentar aumentar a popularidade, o governo de Lula vai anunciar o Vale Gás e energia de graça. Governador gaúcho Eduardo Leite deixa de ser tucano e vai para o partido de Gilberto Kassab. Todo mundo bem acompanhado na Rússia. O presidente Lula estava somente ladeado por Vladimir Putin, Nicolás Maduro e Xi Jinping. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no rádio, no celular, no tablet, no computador, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6:05. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000.
99999 Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil, 3341-3727. É só falar com Ari. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Hora certa. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba. 6 e 9 agora. Olá, pessoal. Alô, minhas amigas, alô, meus amigos. Saudações sinceras a todos. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Por aqui tá tudo certo. Tudo às mil maravilhas. Eu sou adepto daquela filosofia do saudoso horoscopista Omar Cardoso. Quem lembra aí do Omar Cardoso? Vocês ouviam o horóscopo de Omar Cardoso na saudosa Rádio Borborema? Ouviam ou não? Todo santo dia, Omar Cardoso abria o programa dele com a seguinte expressão. Preste bem atenção aí. Ele dizia: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Pronto, sou eu. Todo santo dia eu estou melhor do que no dia anterior. Graças a Deus. Tocando barco. E eu quero que com vocês aconteça a mesma coisa.
Sejamos otimistas, busquemos o melhor. Agora, sem dar rasteira em ninguém, sem sacanear ninguém, sem maltratar ninguém, fazendo sua parte. Não é, meu amigo Teófilo Cordeiro, Beto Farias, Sueli Policarpo, Jefferson Barbosa Lira e tantas outras pessoas que já vão se manifestando aqui pelas redes sociais. Eu fico muito feliz. Vamos ser otimistas. Agora, não ande também flutuando no mundo da lua e nem no mundo de ilusão. Seja realista, mas seja otimista. Seja assim como meu amigo Edilson Farias, seja como Sérgio Farias, que é um dos filhos dele, e seja como a galega Sueli Farias. Todo mundo tranquilo, todo mundo otimista, todo mundo trabalhando. As decepções às vezes acontecem, os reveses também. A gente precisa enfrentar as maldades de algumas pessoas, mas quem faz o bem, com o bem é recompensado. E quem só vive pensando, maquinando, arquitetando, fazer o mal vem para aquela pessoa em dobro. Pode acreditar nisso. É a mais pura verdade. O que tem de mensagem aqui com esse tal de sextou, mas meu amigo, é gente demais. Sextou para lá, sextou para cá. Por que é que o povo tem essa coisa com a sexta-feira? A sexta-feira é um dia normal, igualzinho aos outros. Para quem vive trabalhando 20 horas por dia, como eu, não tem esse negócio não. Tanto faz segunda como domingo, como quinta, como terça, tudo é igual. Agora, a gente tem muitas pessoas que não são muito chegadas à labuta, ao labor, ao trabalho. Aí querem viver numa eterna folga, numa eterna festa. Para quem pode, imagino eu que talvez seja bom. Mas, como na minha vida eu nunca tive esse privilégio, o que para alguns é considerado um privilégio, eu acho que a gente está no mundo para produzir alguma coisa. Nós precisamos produzir. Nós precisamos mostrar para que estamos aqui. Para que foi que chegamos aqui ao globo terrestre? Para quê? Como é que você vai marcar sua presença, sua passagem por aqui? Fazendo alguma coisa. Para quê? Para servir para a sociedade, servir para a comunidade. E quando você for embora, quem fique lembre de você como uma pessoa que foi legal, foi bacana, produziu, trabalhou. Ou seja, deixe a sua marca. Procure deixar a sua marca por onde passar. As pessoas vão lembrar de você quando você partir com saudade. Rapaz, fulano era tão legal, tão bacana, fazia isso, isso e isso. Estava todo dia aqui, ensinava o que sabia. Não tinha maldade com ninguém, não é assim? Fazia o bem, dava informações, era prestativo. Aí tem outras figuras que quando vão, o cara diz, já foi tarde, eu quero que se dane de lá mais para lá, que vá para o colo do capeta. Já escutaram isso? É assim. Eu quero, quando partir, ser lembrado como uma pessoa que foi de médio para mais ou menos bonzinho. Eu só não quero que fiquem dizendo que eu fui ruim, que eu nunca fui. Eu sou bom. Eu sou bom, como diz Eduardo Araújo. É como aquele sujeito da minha categoria, da imprensa. Quando morreu, era todo mundo dizendo, graças a Deus, era para ter ido há muito mais tempo. Aí uns perguntavam, por quê, rapaz? É porque esse cara só fazia maldade, esse cara encrencava com todo mundo, parece que acordava pensando em fazer o mal, dormia pensando nas maldades que ia fazer no dia seguinte, vá de lá mais para lá. Horrível isso. Ninguém foi nem pro velório do cara, nem para enterro, nem para nada, aí já viu, né? Era uma figura, como dizia a minha avó, a renegada. O correto é renegada. A minha avó dizia, minha avó era matuta, né, da zona rural, a renegada, a figura renegada, ninguém queria conversa de jeito nenhum. Dane-se danado. Olha, tem muitas mensagens aqui sobre o Papa, o novo Papa. Tem muitas mensagens sobre a religiosidade, sobretudo na Igreja Católica.
Tem muita gente aqui falando sobre bispo, sobre padre, freira, tudo normal. Eu respeito a opinião de todo mundo. Cada um pense o que quiser, acha o que quiser. E eu tenho aqui o meu jeito também de achar e de pensar. Já expliquei em inúmeras oportunidades que nós não vamos brigar nunca, nem por política, nem por esporte, nem muito menos por religião. Quero nem saber em quem você acredita, em que você acredita, qual é a sua fé, não me interessa. Eu quero ser seu amigo. Eu quero que você seja meu ouvinte, minha ouvinte, tá bom demais. Faça o que você acha que deve fazer, vá para onde você acha que deve ir. Tudo isso tá certo, tá normal. Não fazendo maldade com ninguém, tá tudo certo. No meu entendimento, na minha concepção, o ser humano só está errado quando vive por aqui pensando em fazer maldade. Agora, gosto de ouvir música, ouça música baixinho, só para você, para não perturbar ninguém que está do lado. Hoje em dia existem os audiofones, os fonezinhos de ouvido, 5 mil reais no camelô, você compra, empurra no celular, bota no ouvido, aí pode aumentar bem muito, pode estourar os seus tímpanos, não tem problema, só não incomode quem está de lado, porque aquela música pode ser muito boa para você e pode ser horrorosa para as outras pessoas. Quer tomar todas, tome todas. Gosta de beber? Quer beber? Beba. Sabe que bebida demais faz mal, mas quer tomar tudo de uma vez só? Tome. Quer fumar? Fume. Você sabe que o fumo também é um veneno para pulmões, para coração, para tudo. Mas quer fumar? Acha que deve? Fume. Mais tarde vai sofrer, vai pagar o preço. Que você, eu gosto de maconha, fumo maconha, problema seu. Eu não vou dizer que você não fume, não. Quer fumar, fume. Você é adulto, você sabe, né, os efeitos, as consequências. Ah, não, maconha não me satisfaz mais. Eu quero agora drogas mais pesadas. Tem dinheiro para comprar? Tem, compre, use. Agora, não venha me perturbar. Use sua droga para lá, fique lá, curta seu barato, isso, não quero nem saber. Aí eu gosto de cachimbo, compre o cachimbo. Fumo de rolo, compre. Quero fazer um pé de burro, faça. Aí o outro diz, não, eu quero fumar um charuto daquele bem cheiroso que Paulo Roberto, de vez em quando, fuma. É caro, mas é cheirosão, charmosão. Quer dar uma de cubano, hein? Tá com sua namorada aí de lado, sua mulher, sua noiva, sua parceira, manda ela dar umas baforadas também, para não ficar o gosto de fumo na boca de um e não ficar na boca do outro. Aí você pede para ela dar umas baforadas também, vai tossir, vai se engasgar, mas fica o gosto na língua do mesmo jeito. 3 dias. Quando dá uma baforada num charuto, 3 dias com aquele gosto horroroso na boca. Mas na hora, né, quando está tomando um negocinho, gosta da legítima do professor Uba, tome. Ah, não gosto não, eu gosto de cerveja, tome. Gosto de Campari, tome, gin, não sei o que. É com você, conhaque, o que você quiser. Não fazendo mal às outras pessoas, pronto. Aí todo mundo vive em paz. O problema todo, os conflitos, as encrencas, as tretas acontecem quando um que, né, quer fazer uma coisa que o outro não quer e que prejudica o outro, aí é uma zorra, aí atrapalha tudo. Eita, o doutor Tony Harrison está dizendo aqui que também trabalha praticamente todo santo dia, às vezes até no sábado e no domingo. Eu sou do mesmo jeito, eu não tenho isso comigo. Algumas pessoas estranham, é curioso, porque às vezes alguém está fazendo algum trabalho para mim, aí eu digo, olha, vamos fazer isso no sábado à tarde e no domingo. Não, eu não trabalho para homem nenhum, nem no sábado, nem no domingo e nem no feriado. Mas por quê? Não, porque eu não trabalho. Eu vou curtir, vou viajar, vou beber, vou namorar, vou dançar, vá. E o senhor trabalha todo dia? É de todo dia, todo santo dia eu gosto de trabalhar. E o lazer é quando? Eu digo, às vezes, meu lazer é diferente do lazer de todo mundo. Meu lazer é praticar o mais saudável dos esportes. Pronto, aí estou satisfeito demais, entendeu? Meu lazer é me reunir com pessoas das quais eu gosto, trocar ideia, bater papo, cantar uma musiquinha, essas coisas assim. Aí pronto, agora o negócio que amanhã é domingo eu não vou trabalhar. Por quê? É um dia igualzinho aos outros. Dando para fazer, não tem esse negócio não.
Às vezes a gente vai encomendar uma coisa para alguém, o cara diz, eu só ali, tá sem fazer nada, ali sentado, jogando dominó, jogando damas, baralho. Aí você chega, fulano, estou querendo isso aqui, precisando disso aqui. Rapaz, só lá para terça-feira. Mas por que não agora? Não, estou no meu jogo. Estou no meu jogo aqui. É cultural, né, de algumas pessoas. Vai fazer o quê? Aparece uma coisa para o sujeito ganhar dinheiro, aí ele não aceita fazer. Ele prefere ficar ali numa atividade parasitória ou parasitária que vai fazer com que ele gaste dinheiro. Mas é a cabeça de cada um. Quem sou eu para reclamar? Outro dia um amigo meu precisou do serviço de um marceneiro, um cidadão para colocar uma porta. Meu amigo, ele rodou Campina quase toda sem encontrar. Bem não, está ficando cada vez mais difícil. Aí precisou de um serralheiro para fazer um serviço lá numa grade. Rodou Campina e meia. Quando achava onde tem tempo não. É assim, complicado. Se for para limpar um mato num jardim, num terreno, num quintal, numa calçada, pode inventar de você mesmo fazer, não vai encontrar. E agora com esse negócio do governo, tá? Além de tudo que já distribui com os parasitas, com o dinheiro que é da gente, que trabalha e paga imposto, ainda vai mais anunciar que vale gás e vale energia. Vai ter energia elétrica de graça e gás, botijão de gás. Aí a gente que paga para esse povo, para quem não quer fazer nada. Você paga dobrado ou triplicado, que é para ficar para essa rafamé que matou Cristo, como dizia Humberto Campos. Está desse jeito o Brasil. Vai ter energia de graça para um monte de gente. Aí você vai pagar a sua energia dobrada, que é para você estar pagando a sua e a do parasita lá que não quer fazer nada. Eu sei que tem gente que precisa, que necessita. Eu não estou falando dessas pessoas não, idoso, doente e tal. Estou falando de parasita, gente na idade produtiva, homens e mulheres que não querem fazer nada. É na cachaça, no fumo, na droga ilícita, no pancadão, no funk, nas festas, nas farras e eu e você pagando tudo. Alô, meu amigo Marcelo Robson Vitorino, boa noite. Agradecer aqui a audiência, a turma lá de Remígio, o Jaci, o Teixeira, o Cicinho da Eletrônica, Neto. E o pessoal está dizendo que o sinal da Rede ITA de televisão sumiu lá em Remígio. Me perguntando aqui o que foi que houve e eu, sinceramente, não tenho a resposta. Por quê? Porque já encerrou o expediente do pessoal da parte técnica da televisão. Eu não tenho a quem perguntar a essa hora. Alguma coisa houve, né? Porque quando o sinal desaparece, é uma repetidora, é uma antena, é uma torre, não sei. Só vou ter condição de responder alguma coisa na segunda-feira. Se bem que da última vez que eu perguntei, nem me responderam. Não deu a mínima. Eu perguntei, olha, tem foi numa outra cidade. O sinal da TV sumiu ali, aí me deram lá um celular de um rapaz, eu passei um zap. Até hoje que eu aguardo a resposta, não deu a mínima também. Eu queria saber se fosse o Dr. Dalto Gadelha que perguntasse se ele ia fazer do mesmo jeito. Mas tudo bem, né? Cada um dá o que tem. São 6h24. Eu estou vendo aqui que o meu amigo Beto Farias está em São Luís, capital do Maranhão, acompanhando o programa, e eu vi ontem, o Beto, na Globo News, uma chamada para o São João do Maranhão. E na chamada, a moça que bota a voz, bota a imagem e bota a voz, ela diz que o São João do Maranhão é o maior São João do mundo. Pronto, tem mais um que eu não sabia. O maior São João do mundo era o de Campina. Aí depois virou também o de Caruaru. E agora tem o do Maranhão. Tem 3 festas juninas com o título de maior São João do mundo. Sabe o que é isso? Falta de criatividade. As pessoas ouvem uma coisa e começam a dizer, sem saber nem o significado daquilo. Porque isso é como você dizer qual é o produto que a gente cresceu e até hoje escuta
ouve dizer que tem 1001 utilidades. Qual é? Vocês já responderam aí, Bombril. É ou não é? É como se amanhã eu fosse vender um serrote, ou uma enxada, ou uma picareta, uma pá, aí dissesse, essa é a pá de 1001 utilidades. Não, inventa outra coisa, crie outra coisa, outro slogan, outra frase, que faça com que as pessoas associem aquele evento, aquele objeto, aquela coisa. Agora ficar dizendo a mesma coisa que o outro diz, não tem sentido. Aí, lá no Maranhão, o Maranhão faz o maior São João do mundo. E Campina? Campina não foi a primeira que inventou isso, lá atrás com o Ronaldo. É como na minha área de comunicação. Olha, a Globo, eu já expliquei várias vezes para vocês, hoje nem tanto, porque o sistema Globo de rádio praticamente faliu. Conseguiram o milagre de destruir o sistema Globo de rádio. Mas no sistema Globo de comunicação, no geral, sobretudo nos canais de televisão, eles têm o setor de criação. Aquelas pessoas que ficam imaginando coisas para dizer, para que aquelas coisas se espalhem e sejam associadas à empresa. Aquele toquezinho do plim-plim, quando vai entrar o intervalo da Globo, todo mundo sabe. Você pode estar fora de casa, passando numa rua, numa lanchonete, em qualquer lugar, ouviu aquilo, você sabe que é a Globo. O canal, a televisão está ligada na Globo. Não é assim? Aí as frases que alguém criava nas agências de publicidade ou no departamento de criação da emissora, para Galvão Bueno dizer, frases que são criadas hoje por Luiz Roberto e outros locutores, narradores de futebol, aquilo tudo é criado, cria-se, escreve-se, olha, a partir de domingo você vai dizer isso. Aí fica ali, o cara começa a dizer e outros vão arremedando e daqui a pouco tem gente no Brasil todo dizendo a mesma coisa. E a Globo criou uma história de quando vai entrevistar alguém sobre um determinado assunto, essa semana muitas entrevistas sobre o Vaticano, sobre a escolha do Papa, sobre os critérios, como é que se dava a reunião, o conclave, aquilo tudo que vocês viram, tal, quantos cardeais eram. Aí criaram uma frase já de uns 2 anos para trás. Quem está entrevistando ou quem está ancorando o programa vai começar a conversa, vai começar a entrevista ou vai chamar um repórter que está na rua. Pode prestar atenção no que eu estou dizendo. Aí diz assim, conta pra gente, fulano, como é que está aí em Copacabana, pro show da Lady Gaga. Aí entra lá o repórterzinho, a repórter, daqui a pouco vai entrevistar, ei, conta pra gente. Aí os daqui começaram a achar bonito. Hoje tudo que é programa de rádio, conta pra gente, não sabem dizer outra coisa. Meu amigo, diga como é que está a situação aí. Pronto, então, aí tem que dizer, conta pra gente. Conta pra gente. É a mesma frase criada da Globo. Bocado de papagaio. O Beto Farias já responde lá de São Luís. Aqui em São Luís, Paulo, são 60 dias de festa, mais de 50 arraiás, todos lotados. E a tradição é o boi. Esse negócio do boi eu sei porque numa das vezes que eu fui trabalhar num jogo, transmitir um jogo aí de São Luís, vários maranhenses que moravam aqui em Campina Grande na época me encomendaram para trazer bois. E eu saí comprando aqueles, tem uns boizinhos pequenininhos que você pendura no espelho retrovisor do carro. Eu comprei uns 20 bois daquele para trazer para o pessoal aqui. Isso aí eu sei. Então é maior pela quantidade de dias, 2 meses de festa. Então é o maior. Campina era maior quando fazia com 30 dias. Aí Caruaru foi para 40, São Luís já foi para 60 e por aí vai. Quem é que está mandando aqui uma foto? É o Wilson Siqueira, de Juarez Amaral, com quem mais? Quem são as outras figuras que estão na foto? Identifica aí para ver aqui. É uma publicação do Thales Machado, dizendo que o atual Papa Leão XIV passou pelo Brasil há mais de 20 anos. Aí está perguntando se é Juarez Amaral que está aqui ao lado do hoje Papa. É não. Agora ele nunca andou por Minas Gerais, não. Parece, mas não é. Quem mais que eu tenho aqui? Ah, eu vi hoje a menina dizendo, conta pra gente. Olha aí. Arthur Vieira, boa noite, Paulo. Juliette bateu com o rosto em uma porta de vidro em casa e fraturou a venta. E foi. Pensei que ela tinha fraturado outra parte do corpo. Meu amigo João Bosco, meu irmão João Bosco Florencio. Por falar no professor Uba,
No último domingo, nos encontramos no restaurante Pesque Pague. Pesque Pague é Lagoa Seca, não? Tem um em Alagoa Nova também. Ele me prometeu um presente daquela água que pássaro não bebe e já trouxe. Mas eu sou igual a Índia, recebendo um presente e dando outro. Já tem um par de botas aqui para o professor Uba. Professor Uba, gente boa. Ela tinha 17 namoradas e 4 ex-esposas. Aí conheceu uma índia. Falar em Índia, ele conheceu uma índia chamada Suênia Gadeira. Deixou todas as outras, só quer saber da Índia. Boa noite, Bebeto. Boa noite, Isabela. Boa noite, Antônio Ferreira. Boa noite, Walter Carneiro. Paulo, minha mãe sempre dizia: meu filho, não se junte com gente ruim. Eita. Aí ele diz aqui: Lula só está sentado de lado de filé hoje. Vladimir Putin, Nicolás Maduro e Xi Jinping. Pensa num time. E Lula fez as pazes com Madurão, foi? Foi Vladimir Putin, chamou você, tá aqui os dois. Que negócio é esse de intrigado? Eu quero os dois tomando um aqui comigo. Vodka, garçom, traga vodka para nós aqui. Aí fez as pazes lá de Lula com Maduro. Pior é quando o apresentador chama o repórter externo conta pra gente. Não, é isso aí, criaram a frase, aí tudo que é afiliado da Globo usa, aí os caras das outras emissoras de televisão e de rádio também não sabem dizer outra coisa, mas não é, conta pra gente, Paulo, eu conto pra você, eu sei o que é que eu vou contar, viu? Quem mais aqui? Antônio Clemente, lá de Pocinhos. Boa noite, Paulo. Hoje tem, rapaz, vai depender do cardápio. Vai depender do cardápio. Às vezes o cardápio depende, porque comida, ela nos seduz a partir do cheiro. Comida cheirosa amplia o nosso apetite, não é assim? Você vai chegando em casa para jantar, para almoçar, aí o cheirão daquela carne, meu amigo, temperada no fogo, aumenta o apetite, a fome aumenta. Aí isso desperta todos os sentidos, né? A partir do olfato. Pois bem, vai depender disso aí. Quem mais aqui? Sargento Nogueira, lá em Barra de Santa Rosa, boa noite. Fernanda Souza, minha colega jornalista. Governo promove homenagem às mães no Centro de Atendimento ao Autista, em Campina Grande. Muito bem. São 18 horas, com mais 33 minutos na Paraíba, 6h33 agora. Olha, na viagem que o doutor Gildo Lima do Nascimento fez à Europa, e isso incluiu Espanha, França, Itália, rodou por ali, Grécia e tal, ele levou uma garrafa da legítima do professor Uba para o Papa Francisco. Foi no final do ano passado. Levou empalhadazinha, aquela embalagem bem bacana da exportação para a viagem, entregou. Teve um cardeal que provou logo um gole antes de Dr. Gildo entrar lá na sala para ser recebido pelo Papa. Tem o teste São Tomé, né? Veio para crer. Aí provou, passou a língua assim nos beiços. Aí disse: Papito, buena toda. Aí o Papa disse: deixa comigo. Quem mandou? Aquele jornalista falastrão lá da Paraíba. Ah, tá. Foi de professor Uba. E aí o Papa disse: vou mandar um presente para ele. Mande, leva, senhor, levo. Aí mandou um copo. Não sei porque ele mandou um copo para mim. É um copinho que é uma espécie de maquete da Torre de Pisa. Penso para um lado torto. Aí agora já disseram que esse Papa Leão XIV, que é tomadorzinho de cerveja também. Próxima pessoa aqui de Campina Grande que for o Vaticano, eu vou mandar outra do professor Hugo para ver se ele aprecia. Morou no Peru, provou aquele chá do Santo Daime, andou por ali pela como é aquele negócio lá do Peru, rapaz, o pessoal vai visitar, eu não acho graça naquilo. Machu Picchu, pois não é um negócio feito danado, uma montanha com os degraus, vou nada, eu quero ver coisa mais bonita. Mas morou no Peru, é cidadão peruano, ele tem cidadania americana, claro, nasceu em Chicago e tem cidadania também. O Peru o adotou, não foi ele que adotou o Peru, foi o Peru
que o adotou. Então deve ser. Aqui no Brasil, diz que a última vez que ele passou aqui por Minas, provou 32 tipos daquela cachaçinha mineira. Era também essa aqui, na época ele era bispo, cardeal, não sei. Pois bem, mandar, não custa nada. Aí eu pensando que tinha sido apenas eu que tinha mandado uma garrafinha de cachaça para o Papa Francisco. Tem um rapaz que é apresentador da Globo News, chamado Marcelo Cosme. Marcelo Cosme é um gaúcho que veio trabalhar em Brasília e durante muito tempo ele trabalhou no Supremo Tribunal Federal. Era um repórter escalado para cobrir as sessões do Supremo Tribunal Federal. No tempo de Joaquim Barbosa, de Eros Grau, aquele povo lá que vocês lembram, Aires Brito. Pois bem, aí Marcelo Cosme, ele faz questão de dizer, praticamente todo santo dia na televisão, ele faz questão de dizer que é casado com um médico. Ele disse, o meu marido, enche a boca, o meu marido, pronto. Aí ele foi com o marido para a Itália. E como é da Globo, falou lá com Isis Camparini, que mora em Roma e também faz cobertura do Vaticano, ajeitou para ter acesso ao Papa, para ser recebido pelo Papa, fazer uma foto. Aí foi com o marido, foram os dois. Sabe o que ele levou para o Papa? Ele levou uma cuia de chimarrão, porque ele é gaúcho, ali colado na Argentina, e sabia que o Papa gostava de um chimarrãozinho, levou uma cuia e levou uma cachaça gaúcha. Entregou ao Papa, ele entregou em mãos. Como eu não fui, pedi a gentileza ao doutor Gildo Lima do Nascimento, e Gildo levou. Aí eu digo, rapaz, eu pensando que só eu tinha mandado uma cachaçinha para o Papa, não. Colega jornalista, Marcelo Cosme, foi com o marido e levou uma garrafa de cana, entregou na mão do Papa. Ele disse que o Papa disse, eu tinha razão quando falei aquele negócio lá, vocês brasileiros, muita cachaça e pouca oração. Pronto. São 18 horas e 38 minutos na Paraíba, 6h38 agora. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para barrar aquela decisão da Câmara dos Deputados. Porque dizem que o que está escrito na Constituição daquele país chamado República Federativa do Brasil é que quando um parlamentar está respondendo a uma ação penal, o plenário da Câmara pode perfeitamente suspender essa ação até que o sujeito fique sem mandato. Enquanto ele tiver mandato, é a Câmara quem diz se ele vai seguir sendo processado. No Brasil, o andar depende da capa. Mas como a capa do processo, isso quer dizer que depende do nome de quem esteja indiciado ali. Entenderam? Daniel Silveira deixaram, está preso até hoje. Ninguém gostava dele na Câmara. Encrencava com todo mundo, esculhambava os colegas, vocês sabem, lembram da figura. Aí Alexandre Ramagem, aquele que Bolsonaro um dia quis botar como diretor-geral na Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes não deixou, lembram? Agora ele começou a ser processado, ele com mais 34 pessoas naquela ação que tem Bolsonaro, general Braga Neto, general Augusto Heleno, general Paulo Sérgio Nogueira, um monte de gente. Aí a Câmara se reuniu, 300 e tantos deputados votaram para suspender a ação, conforme diz a Constituição. Aí mandaram, o Hugo Mota mandou ontem o ofício para o Supremo, chamou lá um assessor, ei, leva ali, entrega isso lá no Supremo. Aí o rapaz foi, chegou lá e disse, aqui, o presidente Hugo Mota mandou. Que é isso? A Câmara está suspendendo a ação. Aí quando foi hoje, a primeira turma se reuniu de manhã, tem 5 membros, 3 membros já votaram para só aceitar em parte a suspensão da ação. Pronto. Como é que vai ficar isso agora? Vai valer o quê? O que a Câmara votou e decidiu, o projeto de resolução, ou vai valer a decisão dessa turma do Supremo Tribunal Federal? Aí a Câmara diz, não, mas eu fiz conforme está na Constituição. A Constituição diz que a gente suspende a ação. A ação é tudo que está ali. Não, vamos suspender parte da ação, mas na Constituição não diz parte da ação, não. Diz que é a ação. Não, mas aqui a gente entendeu que agora é parte da ação. E acabou a história, pronto. É assim.
Teve essa semana uma entrevista, acho que foi na quarta-feira, terça ou quarta, não lembro mais, na Globo News, que é um canal da Globo por assinatura, e lá estavam 2 ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal. Os 2 foram presidentes do Supremo, Aires Brito, Carlos Aires Brito e Marco Aurélio Melo. Aí teve uma hora que o Carlos Aires Brito disse: olha, o Supremo é o Supremo. O Supremo decidiu, está decidido. Aí o outro disse: sim, nobre colega. Marco Aurélio Melo, com aquela voz que Juarez Amaral chamava de voz cavernosa. Aí Marco Aurélio Melo disse: sim, o Supremo decidiu, mas o Supremo tem que decidir de acordo com o que está escrito na Constituição. Aí o outro disse: não, mas decidiu, está decidido. Peraí. E é assim, Mas os professores têm um trabalho para explicar isso aos alunos de direito hoje em dia, viu? Um aluno desses bem cri-cri que tem. Professor, eu estou lendo aqui o artigo 53 da Constituição, está dizendo que os parlamentares são invioláveis por quaisquer palavras, quaisquer declarações, pode dizer o que quiser. Não, pode mais não. Mas está escrito, professor, não teve emenda não. Mas o Supremo decidiu que não é quaisquer declarações, são algumas declarações. Mas não pode, não é como no jogo de bicho não, professor, que vale o que está escrito. Aí o professor diz: era, meu santo, era, hoje não é mais. Algumas cidades que eu destaco hoje aqui em nosso painel, pessoas que estão nos ouvindo, olha só: Foz do Iguaçu, no Paraná, será que é o Wilson Siqueira? Desterro, professora Geovita, Taperoá, Pocinhos, Esperança, João Pessoa, Soledade, Jacobina, na Bahia, Hortolândia, em São Paulo, Cuité, São Luís, Maranhão, Areial, São João do Rio do Peixe, Livramento, Cacimba de Dentro, Remígio, Vitória da Conquista, na Bahia. Tem aqui Salvador, tem Simões Filho, tem Barreiras, tem Guarulhos, na Grande São Paulo, tem Juazeiro do Norte, do meu Padim Cisso, tem Recife, tem Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns, Caruaru, São Paulo capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem Brasília, Distrito Federal, João Câmara, no Rio Grande do Norte, tem Fortaleza, capital cearense, João Pessoa, Conde, tem aqui Guarabira, tem a Lagoa Nova, tem a Lagoa Grande, e a maior audiência quem me dá é Campina Grande, com 232 pessoas agora na Rainha da Borborema, acompanhando o Cidade em Revista. Muito obrigado a todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o que o governo, o que a polícia, o que a justiça, o que esses órgãos, essas instituições estão tomando de sindicatos e associações vai ser suficiente para pagar a pensionistas e aposentados. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Porque se a Polícia Federal diz que levaram 6 bilhões e 300 milhões, com possibilidade desse buraco ainda ser maior, e se até agora só sequestraram, só tomaram, colocaram indisponíveis bens desse pessoal correspondentes a 2 bilhões e meio, e o resto? E os outros 4 bilhões estão aonde? Estão voando por onde? Então, Fernando Haddad disse que recebeu informações da Advocacia Geral da União de que os recursos bloqueados das contas dos sindicatos e associações que roubaram os pensionistas e aposentados são suficientes para ressarcir todo mundo. São não, ministro? É que o ministro não sabe fazer conta. Por falar em saber fazer conta ou não saber fazer conta, tem outra vertente, outra nuance desse novo Papa. O Papa Lion, o Papa Leão, Leão rugindo. Ele é matemático.
Mas voltando aqui ao assunto, Fernando Haddad deu informação ao ser perguntado se o que foi sequestrado dá para pagar a aposentados e pensionistas. De acordo com ele, quem cometeu fraude é que tem que pagar a conta. Sim, se não tem mais o dinheiro. Já entregou a quem mandou fazer o trinchim-chim, hein? Haddad, vamos acompanhar como as pessoas que foram prejudicadas vão ser reparadas pelas associações que foram desmascaradas pelo governo federal. Quem fez o trabalho de sanear o problema foi o governo federal. A fraude foi descoberta por um ministério do governo, disse ele. Não foi o site Metrópolis, não. E o pessoal vinha denunciando isso há muito tempo e ninguém fazia nada. Os caras ficavam dando risada. Aí quando a imprensa começou a escavacar, que descobriu toda a safadeza, foi o governo. O governo foi quem descobriu tudo. E o governo agora está batendo cabeça sem saber como é que vai fazer para devolver esse dinheiro do povo. Até agora ninguém sabe nada. Um dia tem um que diz, olha, você fica em casa, não faça nada. Aí no outro dia diz, você tem que ir ao site meu INSS. Depois ele disse, olha, você vai dizer se autorizou ou não o desconto. E vão enrolando, sabe, para aqui, para ali e acolá, e a popularidade do governo caindo a cada dia. E não tem nenhum penitente desse na cadeia. Provavelmente nem vai. Essa história está mal contada. O grosso desse dinheiro deve ter voado para algum lugar. Para onde, não me perguntem, que eu não sei. Um esquema dessa natureza, minha gente, desse tamanho, dessa monta, é impossível fazer com pouca gente. É muita gente envolvida e tem uns cabeças, né? Bota ali a ralé que matou Cristo para fazer o trinchim e passa o grosso para cá e deixa o fino para vocês. Vai ficar uma fatiazinha do bolo para vocês aí. Agora o grosso vem para cá. E curioso também é que, eu até falei isso hoje na televisão, viu, Erivelton Souza? Tem um órgão chamado DataPrev, que é o órgão da Previdência Social que tem todos os dados de tudo que é pensionista e aposentado do país. E o DataPrev é subordinado ao Ministério do Planejamento. Só ontem foi que a ministra Simone Tebet falou sobre o assunto. Rolou para cá, enrolou para lá, aí diz que uma parte vai ser coberta com dinheiro público, mas que é preciso também o governo ter muito cuidado, porque vai ter aposentado que autorizou o desconto e agora vai dizer que não autorizou para receber. Palavras dela vocês vão escutar daqui a pouco na coluna política que eu vou transmitir. Então tem alguma coisa que não está batendo muito legal não. Sim, aí a DataPrev é conhecida hoje em Brasília como VazaPrev, vazamento de dados. Por quê? Quando alguém dá entrada na aposentadoria pelo INSS, que essa aposentadoria sai, a pessoa começa a receber carta de banco, telefonema, ligação, e-mail, oferecendo dinheiro emprestado já para fazer consignado. Como é que os bancos sabem que aquela pessoa se aposentou? E descobre o telefone, o endereço, o e-mail, tudo, o zap, hein? Por isso que chamam a DataPrev de VazaPrev, ou seja, alguém lá de dentro pega os dados todos de quem já está aposentado, de quem está se aposentando, de quem vai se aposentar e passa esses dados todos para bancos e financeiras. Todo mundo comendo. Deve ter uma comissãozinha para o cara que passa esses dados, hein? Ou não? Será que é 0800? Será que é de graça? Se você se aposentou aí nos últimos 5 anos, pode prestar atenção. E quando você se aposentou, que recebeu o primeiro mês, ou até antes de receber, já tinha dado entrada, sua aposentadoria estava sendo analisada, ou já estava aprovada, mas o dinheiro não tinha caído nem na conta ainda, você já começou a receber ligação, e-mail, zap, perturbação geral. E quem foi que disse isso ao banco? Foi bem Paulo Roberto.
Olha aqui, minha gente, pressionado pelo escândalo de desvios de dinheiro de aposentados e pela alta da inflação, o presidente Lula realizará um evento no Palácio do Planalto para lançar um pacote de medidas na área de energia, com ações para diminuir o custo de vida da população mais pobre. O governo pretende enviar ao Congresso a isenção da conta de luz para 60 milhões de pessoas, 60 milhões, e o auxílio gás para 20 milhões de gente com baixa renda. É só Lula chegar da China e da Rússia para anunciar esses benefícios. As duas medidas já conhecidas agora devem ganhar tratamento de marketing no evento planejado pelo secretário de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira. É ele quem conduz os trabalhos no momento em que a gestão petista continua demonstrando dificuldade para reagir a crises, principalmente no ambiente das redes sociais. A discussão sobre o auxílio gás, no programa que será batizado de Gás para Todos, ainda não está totalmente amadurecida. Segundo alguns integrantes do governo, nas últimas semanas foram discutidos diferentes pontos da proposta. Entre esses pontos, como será o formato da distribuição. Ao longo das discussões, chegou-se a pensar em conceder apenas um valor adicional no cartão do Bolsa Família, mas houve resistência a essa ideia, porque o dinheiro poderia acabar sendo usado para outra coisa, fazer aposta, tomar cachaça, desvirtuando o objetivo da medida. Depois, as discussões se afunilaram entre a distribuição de botijões de gás de cozinha a esse público-alvo ou a criação de um voucher específico para o gás, ideia que acabou prevalecendo. O objetivo, como disse, é atender a 20 milhões de famílias quando o programa estiver funcionando completamente. Prepare-se para pagar mais, você que paga, nós que pagamos. Gás de graça e energia de graça, porque o ano que vem é um ano eleitoral. São 6h53 na Paraíba. Eita, Olívia, lembrei agora de Olívia Palito. Lembram? A mulher de Popeye, desenho animado. Olívia está perguntando assim: tu queria estar em Roma agora? Eu não. Aqui, um fuzuê daquele, ou nada. Olha, eu já há algum tempo não viajo de avião. Sabe por quê? Aeroportos no Brasil e em boa parte do mundo passaram a ser quase como a rodoviária velha em Campina Grande. Você vai sofrer. Saia de casa. Você que está aqui em Campina Grande, por exemplo, me ouvindo, ou em qualquer cidade aí onde você estiver, que possua aeroporto, saia de casa para pegar um avião. Quando você chegar no aeroporto, que tirar suas malas do carro e entrar na fila do check-in para despachar alguma bagagem, alguma coisa, o seu sofrimento começa ali. Já dá vontade, pelo menos em mim, de desistir da viagem ali, antes de entrar no avião. É tanto moído, é tanto maltrato, é tanta coisa ruim, gente aborrecida, de cara feia, que eu não tenho saco, desculpem a expressão, não tenho paciência mais para esse tipo de coisa não. Aí quando você passa no balcão que consegue entregar a bagagem, ela pesa aquilo tudo e tal, aí vai para a fila da segurança, passar no raio-x, é outro moído. Passa, apita, volta, tira o celular, bota num bisaco lá que eles entregam. Relógio, quem usa pulseira, anel, mulher que usa brinco, não sei o que, tira tudo, bota lá, aí continua apitando. E a fila atrás de você, o povo já com raiva. Aí tira o cinto, é a fivela do cinto. Aí tira o cinto, a calça cai, aparece a cueca do sujeito, o presépio. Continua apitando, tira o tênis agora, o sapato. Aí tem homem que surgismundo por natureza, quando tira o sapato cheio de chulé, toma conta de tudo, e fica aquela agonia, pisa no chão, e isso, olha, eu não tenho mais paciência para isso. E você imagina em voo internacional, que agora você tem que chegar com 4 horas de antecedência, 4 horas, para checar passaporte, para fazer tudo isso, a questão da segurança,
é moído. Eu não tenho mais paciência para isso. Só vou viajar agora quando Gustavo Lima me chamar, o Wesley Safadão, o Roberto Carlos, o Rei, o Dr. Dalton Gadelha me chamar de novo para fazer um voo com ele no avião da ESAC, da Unifacis. Aí eu vou. Quer chega no aeroporto, passa direto, entra no avião e vai. Agora, para ficar nesse moído, tá doido, quero mais não. Tem paciência não. Antônio Ferreira tá aqui. O galego americano é moral. Departamento de Defesa dos Estados Unidos promove retirada de 1.000 militares trans. É verdade. Foi que o Donald Trump disse: não quero mais nenhum gay nas Forças Armadas. Quero não. Mas por que, presidente? O quartel virou um cabaré. É homem beijando homem para lá e para cá, não sei o que, mulher com mulher, porque tem muitas militares mulheres nos Estados Unidos. Ele mandou licenciar todo mundo. Mas por quê? Porque eu não quero. Eu quero quartel com o povo trabalhando sério, sem negócio de estar beijando, para a instrução, para dar um beijo, aí faz o beijaço, depois faz o amasso, não sei, quero não. Mandou licenciar 1.000 para começar. Eu estou passando para vocês a informação. Se você concorda ou discorda, vá reclamar lá de Donald Trump. Meu amigo Dr. Pedro Paulo Medeiros. Paulo, aconteceu comigo. Aposentei-me há 4 meses no INSS. Antes de sair o primeiro pagamento, recebi milhares de telefonemas de empresas oferecendo empréstimos e tive que bloquear meu número. Uma vergonha. Pronto, o DataPrev passando. Aí você acha que o funcionário lá, ou os funcionários, passam isso de graça para o banco. Tem comissãozinha, doutor. Passa 1.000 aí, passa, tem mais aí, uns 10.000 que estão entrando, passa tudo para cá. É assim que vai. Luizinho, 10 anos, boa noite. Macaco velho, ficam só olhando o resto do bando brigando. Pois é. A Luiz, 10 anos, boa noite, Paulo. O ministro Haddad fez um curso de economia? Não sei. Eu sei que Fernando Haddad é professor da USP. Agora, que disciplina ele ensina, ele ministra? Não me pergunte, que eu não sei. Quero ver aqui. E o ministro está pegando onda nas praias da Califórnia. Qual é o ministro? O avião de Lula foi impedido pelos governos da Lituânia e Estônia de voar em seus espaços aéreos no caminho para Moscou. A imprensa divulgou isso, não tive conhecimento. Porque eu rastreei o voo do presidente Lula quando saiu de Brasília e seguia para o Marrocos, Casablanca. Ele não parou em Recife. Direto de Brasília para Casablanca, aí parou, completou os tanques e voou para Moscou. Agora, a rota do Marrocos até Moscou, eu não acompanhei. Meu amigo Zé Rodrigues, está aqui, mensagem de Zé Rodrigues. Boa noite, Zé, estou com saudade de você. Eu sempre pergunto por você ao meu querido Charles, que é seu genro. Tal. Professor Hugo é meu primo, viu? Tá de Alagoa Nova para o mundo. Grande abraço, estou lhe ouvindo. Falei com Dagoberto Ponte sobre você. Dagoberto é nota 10. Dagoberto, dos diretores da nova Rádio Borborema que vem por aí. Para mim é um dos melhores jornalistas da Paraíba. Eu não sei se Dagoberto vai assumir, ou quem é que vai tomar conta da nova Rádio Borborema, Zé. Sinceramente eu não sei. Quem mais aqui? Vodka não. Lula deve ter levado uma cachaçinha do professor Uba. Mas o problema é que Vladimir Putin toma vodka. Então você chega na Rússia, a bebida que eles oferecem é vodka. Agora você me lembrou bem, Tony Helser. Eu esqueci de mandar umas garrafinhas do professor Uba para Lula levar nessa viagem. Naquela outra viagem foi. Mas nessa agora eu não sei o que danado foi que Lula levou não. Sei que uma viagem longa dessa, vocês acham que ninguém toma uma naquele avião. Ora, lá atrás, naquele outro governo de Lula,
quando Cássio Cunha Lima era governador, 2003, 2004, 2005, por aí. Cássio viajou no avião para a Inglaterra. Lula ia ter um encontro com a rainha Elizabeth e convidou 4 ou 5 governadores da época, entre os quais estava Cássio. Quando Cássio voltou, disse: e aí, Cássio, como era a viagem com o Lula? Meu amigo, é bom demais. Lula vai contando piada, palavrão para lá e para cá. Aí pegou a garrafa de cachaça, abriu no dente, aquela garrafa de cachaça que tem a tampa igual a tampa de cerveja. Aí disse que Lula abriu no dente. Pá. Aí, e aí? Não, ele mesmo espreme o limão, corta o limão, espreme, bota, toma e todo mundo vai tomando. E o tira-gosto tinha tudo, tinha fruta, tinha carne assada, tinha não sei o que, eu levei queijo de coalho e foi a maior farra. Quando a gente pensou que não, já tinha atravessado o Oceano Atlântico. Eu digo, é bom demais. Está aqui meu amigo Afonso dizendo que tem um alerta da meteorologia para chuvas intensas em 5 cidades paraibanas. Mas todas estão lá, ó. Litoral e Zona da Mata, Baía da Traição, Jacaraú, Rio Tinto, Mataraca e Mamanguape. Para cá esse ano quase não choveu, né, Manuel Ivan? Esse ano não teve inverno aqui não. Não lembro de uma chuvinha ou outra. Tudo seco, igual a língua de papagaio. Língua de papagaio, meu amigo, é seca. Tá daquele jeito. As árvores chegam tão murchas, nem balançam. Nem vento tem. Ave Maria. Hoje à tarde eu fui visitar ali minhas penosas, meus bichos de pena. Tem pato, e tem galo, e tem galinha, e pinto. Aí os bichos estavam tudo de asa aberta. Calor danado, meu amigo. Os patos pulam dentro d'água, mas a galinha não vai para dentro d'água, vai ficar tudo com a asa aberta e o bico aberto, arquejando, como dizia minha avó, morrendo de calor. E o governador gaúcho, Dudu Leite, Eduardo Leite, aqui, Dudu deixou o tucanato, deixou de ser tucano. 24 anos batendo asas no tucanato. O governador oficializou hoje sua saída do PSDB e a filiação ao PSD de Gilberto Kassab, Partido Social Democrático. Pela primeira vez desde o início da sua carreira política, Eduardo Leite trocou de legenda. A filiação foi formalizada num evento no edifício Joelma, lá em São Paulo, aquele que pegou fogo na década de 70. Vinha sendo costurada desde o final das eleições municipais do ano passado. O governador gaúcho disse que se identifica com a posição de centro defendida por integrantes do seu novo partido. Gilberto Kassab agora tem o governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite também fez críticas indiretas a práticas políticas polarizadas e diz que não acredita em quem tenta aniquilar quem pensa diferente. Diz que não é da sua formação fazer política desse jeito e que se vê no partido de Kassab por muitos anos. Estou confiando no PSD e trazendo os anos que tenho de dedicação à política. Vejo aqui um projeto e uma visão de futuro. Eduardo Leite não esconde a intenção de disputar a presidência da República, mas destacou ou descartou, está descartando participar de um processo interno na sua nova legenda. Imagine se Eduardo Leite se candidatar à presidência da República e se eleger. Aí o Brasil vai ter o presidente e o primeiro-damo. Não é porque ele é casado com um médico, aí vai ser o presidente e o primeiro-damo, por que não? E na posse, hein? Imagina na posse, Eduardo Leite recebendo a faixa presidencial. Fernando Collor de Mello deu um beijo em Rosane. Fernando Henrique Cardoso deu um beijo em Dona Ruth. Lula
deu um beijo em Dona Marisa 2 vezes, na última deu um beijo em Janja. Michel Temer beijou Marcela, a esposa dele, que é uma mulher muito bonita. Bolsonaro beijou Michele. Eduardo Leite, recebendo a faixa, ia beijar quem? Claro que é o marido dele. Você queria que ele fosse beijar quem? Araújo Neto? De jeito nenhum. Fosse beijar outra pessoa? Não. Beijar o esposo dele, que é um médico. Os dois são casados de papel passado, como dizia minha avó, de papel passado. Entendeu, professora Geovita Maranhão? Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Queimar lixo dentro de casa é crime. A queima do lixo é um ato criminoso, mesmo quando dentro de propriedade particular. Isso porque, segundo a Lei de Crimes Ambientais, são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana. A punição pode ser de multa e detenção de 6 meses a 1 ano. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento, faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000, 99999.000. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo.
Você sabia que o brasileiro é apaixonado por rádios e que agora pode ouvir mais de 100 mil rádios no celular? Para isso, basta instalar gratuitamente o aplicativo Radiosnet, acessando o site radiosnet.com. Hora certa. Paulo Roberto. 19h10. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Agora, 12:05, estamos de volta para falar de política. Quem entende desses bastidores todos da política já está por aqui. Paulo Roberto, muito boa tarde. Saudações, Bruna. Deu uma mudada no visual. Uma surra no cabelo. O pessoal ali está dizendo, ó, nos trinques, viu? Muito obrigada. Tá vendo aí como é o negócio? Eu posso recitar aquele verso de há pouco aqui ou não? Na coluna política não. Não, é melhor a gente deixar certo, só. Não. Deixa para os bastidores. Isso aí é briga, essa é uma briga política. Olha só. Meus amigos e minhas amigas, a Câmara dos Deputados resolveu, segundo alguns, peitar o Supremo Tribunal Federal, suspendendo aquela ação na qual o deputado federal Alexandre Ramagem responde a questões penais, você sabe, do envolvimento lá com o 8 de janeiro, coisas de antes, ainda no governo do ex-presidente Bolsonaro. Ontem, o presidente Hugo Mota mandou um ofício para a Câmara. De acordo com a Constituição, estamos suspendendo a ação na qual está o deputado Alexandre Ramagem. Quando é agora de manhã, o Supremo resolveu se reunir para decidir se aquela decisão da Câmara é válida ou não. Parece que querem suspender apenas uma parte da ação penal relacionada ao deputado Alexandre Ramagem. O resto da ação não, nem os outros envolvidos também. Porque o que os juristas dizem é o seguinte: suspendeu a ação para tudo. Se está todo mundo na mesma ação, 30 e tantas pessoas, suspendeu a ação, a Câmara, e isso está na Constituição, para tudo. O Supremo disse não, para uma parte relacionada a Alexandre Ramagem. O resto vai ser tocado. E aí, o nosso veterano Boris Casoy, ontem no seu canal no YouTube, fez um comentário a respeito que a gente reproduz agora, preste bem atenção. Projeto. Agora tem uma trombada aí entre o Supremo e a Câmara dos Deputados. Eu não sei como isso vai ser resolvido. O Supremo já fez saber que não vai aceitar e não vai cumprir essa decisão da Câmara. Aí as coisas vão engrossar. E tem toda uma discussão. Tem juristas que acham que, do jeito que foi aprovado esse projeto de resolução, ele é inconstitucional. Aí você entra naquelas curvas e meandros da legislação brasileira e tal. Mas eu não sei, é um mal-estar gravíssimo entre o STF e o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados. É verdade, porque a Câmara diz, isso é atribuição minha, está na Constituição. Eu estou fazendo o que está ali, as famosas tábuas de Moisés. Aí chega no Supremo e diz, não é do jeito que está escrito ali não, é isso, mas isso está escrito, mas não é e tal. Ninguém sabe onde é que isso vai parar. O fato é que o Brasil tem essas questões todas hoje e tem esse rolo do rombo do INSS. Aliás, nem foi um rombo no INSS, foi um rombo nas contas dos pensionistas e aposentados, que está dando muito o que falar. E o governo está numa marcha lenta danada, resolve de um jeito, resolve do outro, e até agora ninguém sabe. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ontem, pela primeira vez, veio a público falar sobre o assunto. E disse que parte do dinheiro que precisa ser devolvido a quem foi roubado vai sair dos cofres públicos. E o dinheirão foi para onde, hein? O grosso do dinheiro foi para onde? Simone Tebet com a palavra em nossa coluna política.
vai ficar prejudicado nessa conta. Todos serão ressarcidos. A única coisa que nós temos que ponderar, o dinheiro que irá ressarcir é não só fruto da apreensão de bens, porque pode ser insuficiente. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar, mas vamos complementar com dinheiro público. Então temos que ter a responsabilidade de só restituir para quem deve, porque muita gente pode às vezes esquecer que assinou, né? Ou alguém de má fé, sei que serão muito poucos, mas diz assim, eu não assinei e quero restituição de dólar. Então com muita responsabilidade. Você entendeu? Entendemos. A ministra do Planejamento, a quem a data prévia está subordinada, e a data prévia é quem tem todo esse banco de dados dos pensionistas e aposentados. Há quem chame até em Brasília a data prévia de vaza-prévia, que vaza todos os dados para bancos, para financeiras e para essa turma desses sindicatos e essas associações que estavam levando o dinheiro dos pobres aposentados e pensionistas. E Simone ainda suspeita que pode ter algum aposentado e pensionista que possa ter autorizado o desconto e que agora se aproveita da situação e diga, não autorizei. No final você é prejudicado e você mesmo vai pagar pelo seu prejuízo. No final é isso, né? Eu estou notando, Bruno e amigos, esse povo do governo muito passivo, aceitando muito passivamente. Não, o governo devolve, nós vamos devolver. Eu quero saber para onde foi o grosso do dinheiro, os bilhões que até agora não apareceram. Ninguém sabe, ninguém viu. E o presidente Lula, junto com a primeira-dama Janja Lula da Silva, o casal real foi recebido ontem no Kremlin, sede do governo russo, pelo presidente Vladimir Putin para um bate-papo e um lauto jantar. Vamos ver aqui. E Putin, o presidente russo, gesticulou assim para Lula olhar para as câmeras, os fotógrafos e cinegrafistas todos posicionados ali. Aí Lula pensou que era para dar um passo à frente. Aí Putin disse, não, é para você ficar aqui comigo para sair na foto. Um puxãozinho. Né? Agora você cresceu os olhos aí quando viu o buquê de flores que já recebeu, que eu vi. Buquêzão, né? Lapa de buquê. Aquilo é um buquê de Itu, aí em São Paulo. Tudo de Itu não é grande, né? Eu nunca tinha visto um buquê tão Paulo, grande como esse aí. Enorme. Compromisso de Lula. Parece que somente coisas lá no Kremlin. Vamos ver aqui? Vamos lá. Agenda oficial que é que não, tem muita coisa, olha. Cerimônia de celebração dos 80 anos do dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso já aconteceu, porque Moscou está 6 horas na nossa frente. Depois a oferenda floral é colocar uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, lá no jardim de Alexander, na muralha do Kremlin. Depois o almoço, oferecido por Vladimir Putin, teve o jantar ontem, e o almoço hoje com aquela iguaria que Zeca Pagodinho disse que só houve... Nunca viu nem comer, só ouve falar. Caviar, sabe? Isso. E tem aí à vontade. Em seguida, reunião com Vladimir Putin, só os dois. Depois, primeiro-ministro da República Eslovaca, o senhor Roberto Fico. Posteriormente, reunião com o presidente da Federação Russa, mais uma, no grande palácio do Kremlin. E mais tarde um jantar, aí vai ser o embaixador brasileiro que vai oferecer para Lula e delegação. Muita coisa. Depois Lula vai com sua equipe para a China. Saiu primeiro um avião com Janja e a equipe dela, depois o avião com Lula e convidados especiais, e vai sair um terceiro avião com destino à China, com mais empresários brasileiros, políticos, senadores, deputados convidados. Tem até um paraibano que eu vi hoje na pré-lista, que é o deputado federal Rui Carneiro. O que é que Rui vai fazer na China? Conhecer a muralha da China, bater papo com o pessoal. Faz parte. Acontece, faz parte. Pois bem. Por aqui, o deputado federal Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, reuniu-se ontem com dirigentes de instituições filantrópicas, Casa do Menino, São Vicente de Paulo, porque Romero é um dos parlamentares que destinam emendas para essas instituições. Temos a foto? Olha aqui o flagrante. Padre Sérgio está ali, a irmã lá da Casa do Menino, a irmã do São Vicente de Paulo, e tem uma explicação aqui do que é que o pessoal tratou.
O objetivo principal do encontro foi construir de forma conjunta uma pauta de investimentos a partir de destinação de emendas parlamentares, repetindo a iniciativa de Romero, já realizada com sucesso no ano passado. O governador João Azevedo cumpriu a agenda ontem em pelo menos 5 cidades sertanejas. Rodolfo está naquele calorão lá do sertão, hein? Entre as obras e ações e equipamentos entregues, um centro de formação de professores em Itaporanga. João Azevedo aí, sendo recebido lá pelo pessoal. E agora tem a explicação para você de casa, preste bem atenção. O governador João Azevedo inaugurou centro de formação de professores e inspecionou as obras de ampliação do hospital regional. Ações que totalizam 21 milhões e 800 mil reais só na região de Itaporanga. Vamos à nossa boca maldita de hoje. Boca maldita. Você se recorda que há 2 ou 3 dias o presidente americano Donald Trump publicou uma foto vestido de papa. Essa foto ele botou nas redes sociais dele, essa foto ganhou o mundo, foi alvo de crítica de muita gente ligada à Igreja Católica, mas foi também motivo, amigo de casa e Bruna, para que algumas pessoas passassem a apostar, porque as casas de aposta estavam com as apostas ali abertas, Londres, Paris, nos Estados Unidos também. Muita gente passou a apostar, a partir daquela foto, que o Papa seria um americano. Dizem que aquilo ali foi um sinal. E há outras pessoas especulando mais ainda, que Donald Trump já sabia, antes dos cardeais votarem no conclave, que é secreto, ele já sabia que o Papa ia ser norte-americano. E aquilo foi um sinal, e muita gente ganhou dinheiro, porque quando votava pelo Papa Pietro Parolin, por exemplo, italiano, aí a aposta pagava um por um. É a proporção que o nome que o apostador cravava ali era um nome de alguém que não era especulado, a possibilidade de ganhar dinheiro era muito maior. Dizem até que para o americano você apostava se acertasse, ganhava 100. Vamos ver as fotos que Trump publicou. Vamos lá. Primeira foto dele, vestido de papa, sentado no trono. Uma mais ampliada, por favor. Olha aí. Essa foto rodou o mundo, muita gente criticou. Aí teve gente lá de Washington, Chicago, Nova Orleans, São Francisco, na Califórnia. Mas, rapaz, o homem está dando um sinal. O Papa vai ser americano. Eu vou apostar. Apostou e ganhou dinheiro. Essa foto que você vê agora foi uma postagem do deputado estadual paraibano Valber Virgulino ontem no seu Instagram. E ele escreveu que aí, Bruna, o povo diz que João Azevedo é fraco. Mas ele nomeou Nonato Bandeira Papa. E por que ele postou isso? Segura aí, Guto, um pouquinho. Porque muita gente está achando o Papa Leão XIV muitíssimo parecido com o secretário de Comunicação da Paraíba, Nonato Bandeira. Vamos ver agora se parece mesmo. Tá aí o Papa e Nonato. Tem alguma semelhança? Pouca. Como dizia minha avó, dá-se uns traços. Uns traços. Dá-se uns traços. Pois bem, estão dizendo que o Papa é sósia de Nonato Bandeira. Será que Nonato Bandeira vai rezar pela cartilha do Leão XIV? Só o tempo dirá. Essa foi a nossa boca bendita de hoje, porque boca com o Papa, você não vai dizer que é boca maldita de jeito nenhum, vai? Não, de jeito nenhum. Bruna, hoje é sexta-feira, teremos o Ponto a Ponto, 7h30 da noite, e vamos trocar uma ideia, bater um papo, receber aqui uma pessoa que Campina Grande conhece e admira, o professor Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Sargento do Exército, delegado de polícia, juiz e desembargador. Somente. Além de professor. Somente, né, Foi Paulo? meu professor no curso de Direito, aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Currículo considerado. E ele disse ontem, conversando com a gente aqui em off, que você vai ver isso mais tarde na entrevista. Ele tem 14 filhos de 4 casamentos. Quase que se iguala ao professor Uba, lembra, né? O professor Uba tinha 17 namoradas e 4 ex-esposas. Somente, o né? O doutor Romero vai contar a sua história, que é uma história muito legal. É um currículo de menino e é um currículo bom. Ele aposentou-se do Tribunal de Justiça da Paraíba em outubro do ano passado, que atingiu a idade máxima, entrou na compulsória. Acredito que será uma excelente entrevista. Então é isso, tem hoje e amanhã tem reprise. Amanhã reprise ao 12h30. Quem não puder assistir hoje, assiste amanhã. Quem não puder hoje nem amanhã e me pedir pelo zap também eu mando, não tem problema nenhum. Tudo certo. Tudo resolvido. Paulo, muito obrigada. Obrigado. Eu não vou dizer no final de tudo, saudações tricolores, que o Fluminense perdeu ontem. A situação tá complicada, Paulo. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, Ana, tchau.
Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. O nosso compromisso é aquele de encerrar o programa na sexta-feira às 7h30. Por quê? Porque tem a entrevista na televisão e muita gente quer acompanhar, e para não ficar se dividindo entre o rádio e a TV, a gente vai cumprir isso aqui. Mas tem os recados finais do programa de hoje. Muita gente fica mandando mensagens interessantes, está aqui. Mensagem: como é que eu vou receber o dinheiro que roubaram da minha aposentadoria? Pergunta aqui Maria da Guia, para rimar. Tem que aguardar. Não está muito definido ainda não. O governo já disse umas 3 coisas e a gente fica esperando. Vá ouvindo os programas de rádio, assistindo os jornais na televisão, que tudo isso vai ser avisado a partir da semana que vem. Outra mensagem: Paulo, o cara tomou todas de ontem para hoje, cheirou todas, provocou um acidente, bateu num poste, abriu o carro ao meio, estava tão doido que subiu nas casas e começou a jogar telhas. Terminou preso. Há um cipó de jucá. Cipó de jucá serenado. Jucá é uma planta. O cipó de jucá, ele verga, mas não quebra. Se você inventar de quebrar um cipó de jucá, ele vai encostar uma ponta na outra e não quebra. Aí dizem que para ele ficar bom mesmo, para dar uma surra, você tem que botar ele no telhado para receber o sereno da madrugada. Aí o cipó de jucá no outro dia, serenado, vai, meu amigo, 10 lapadas de cada lado da bunda, deixa um sujeito bonzinho. Esse aqui tirou na loteria, viu? Porque está preso, deve estar preso ainda, vai pagar o poste da Energisa, vai pagar o telhado da casa, das casas que destiorou, o carro é perda total. Pensa numa farra cara. Agora tem gente internada em estado grave no hospital de trauma, pela informação que a gente recebeu. É a tal da cachaça mal tomada e da coisa mal cheirada. Agora a coisa eu não sei qual é, o ouvinte foi quem disse aqui. Paulo Roberto, estás sabendo que o cantor Eduardo Costa pode ser preso? O que eu vi nas agências noticiosas é que ele tem uma condenação, e nessa condenação saiu uma sentença judicial determinando que ele prestasse serviços comunitários para não ser preso. Não tem aquela história, em vez de ser preso, foi um delito considerado leve, aí o sujeito tem que entregar 50 cestas básicas numa instituição de caridade. Aí prestar serviço social, como? Você tem que se apresentar na terça-feira numa instituição como a PAI, como a Casa de Caridade, uma creche, aí pega a vassoura, passa a manhã varrendo por ali. O que a imprensa está dizendo é que ele deixou de cumprir, entendeu? Esses compromissos sociais que tinha assumido com o Poder Judiciário. Aí pode ser preso, Major. Aliás, parece que o Eduardo Costa é meio confuseiro. Aquela coisa do sujeito é pobre, sai da pobreza, chega à riqueza, mas o espírito dele continua lá naquele lugarzinho onde ele nasceu e cresceu. Não evolui. Aí continua fazendo bobagem. Parece ser o caso dele. Outro diz aqui: Paulinho, o Marco Ancelotti quer treinar a seleção. É Carlos, rapaz, não é Marco não. É Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti quer treinar a seleção brasileira morando na Europa. Quer treinar pela internet. Eu não duvido nada que a CBF aceite. Nós não estamos no tempo das reuniões remotas e tal. Tudo é possível nessa esculhambação chamada futebol do Brasil. Não duvido nada. O outro diz assim: quem vai dar a rasteira em quem nas eleições do ano que vem aqui na Paraíba? E eu sei lá.
Eu só sei que tem gente que vai sobrar na curva. Não vou falar em rasteira não, mas vou falar que tem gente que vai ficar insatisfeita. Vamos pedir as bênçãos para todos os que acompanham o nosso programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, mas eu quero fazer aquele lembrete. Jamais teremos outra sexta-feira com a data de 9 de maio de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês aí estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Vivemos o dia número 129 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 236 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco da cansa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da interação, da troca de ideias, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão marcados assim. Amanhã por volta do 12h30 na Rede Ita de televisão tem a reprise do Ponto a Ponto que está no ar agora na Rede Ita de televisão. Na segunda-feira, por volta do meio-dia, tem coluna política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até a próxima. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto, No seu dia a dia. é Paulo Roberto. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção. Ai, ai.